Shalom a todos. É chegado o grande dia, dia da expiação, dia de Yom Kippur, dia do perdão. Bem-aventurado aqueles que entendem essas coisas. Bem-aventurados sois. Que seja um dia de bênção, um dia de renovação. Nós vamos estar lendo alguns versículos que falam a respeito dessas bênçãos, dessas maravilhas. E cada festa que chega eu a lembro. Quantas pessoas morreram por causa dessas coisas? Na Santa Inquisição, quantas pessoas que tinham que celebrar essas festas escondida para não perderem as suas vidas. Mas hoje é dia de vitória, porque estamos aqui. A grande Roma, a igreja da Santa Inquisição, chamada na Bíblia como a mãe das prostitutas, ela não venceu. Ela não apagou as coisas santas do Criador em nossas vidas. Isso é muito importante. Com pouco conhecimento, o Senhor Yahushua disse: sei que vocês têm pouco conhecimento, têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Para aquele povo daquela igreja lá de Apocalipse, ele disse essa palavra: sei que vocês têm poucas forças, pouco conhecimento, pouca sabedoria, mas não negaste o meu nome. Olha que palavra maravilhosa. Atentaram contra as coisas do nosso Deus, matando pessoas. Matando pessoas para tirar essas verdades da nossa vida. Então esse é o evangelho dos últimos dias. Eis-me aqui, Adonai. A igreja, eu sou um milagre. A igreja da Santa Inquisição não me enganou. Eis aqui para mais uma festa, para mais uma bênção, para mais uma alegria contigo, Criador dos céus e da terra. Vamos estar lendo na Torá, mas na Bíblia está a mesma coisa. Acompanhe aí. Levítico 23 e 26, vamos ler até o 30 e 31. Vamos ler onde fala dessa santa convocação, desse dia da expiação, Yom Kippur, dia do perdão, dia de reconciliar. Mas por que não reconciliar primeiro com Deus? Não, porque Deus manda primeiro reconciliar com o seu irmão e depois traga a oferta. Estão ouvindo? Eu podia me exaltar aqui e dizer: por que não reconciliar com Deus? Porque primeiro a gente reconcilia com as pessoas da terra e depois traz a oferta. Nós vamos estar lendo esse versículo de Mateus 5, 23 e 24. Porque antes de trazer a oferta tem algo. Reconciliar com o teu irmão, reconciliar com o seu semelhante aqui na terra. Mas como reconciliar? Como reconciliar?
Se o Senhor Yahushua disse, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Então a gente está no meio de tudo isso. E nós vamos estar lendo alguns versículos para que vocês entendam a palavra de Deus e a vontade desse Deus para nossas vidas nesses últimos dias. Acompanhe aí na Bíblia de vocês. Levítico 23 e 26. E falou Eterno a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias desse 7º mês é o dia da expiação. Yom Kippur, convocação de santidade. Convocação de santidade. Será para vós e afligireis as vossas almas. Ofereceis oferta queimada ao Eterno. E nenhuma obra fareis neste mesmo dia, porque é dia de expiação para expiar-vos diante do Eterno vosso Deus. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia será banida do povo. E agora? Toda alma que não se afligir neste dia será banida do povo, será tirada do povo. Então esta é a palavra de Deus. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia será banida do povo. Versículo 30. Toda alma que fizer alguma obra neste mesmo dia, destruirei aquela alma do meio do povo. Então é dia de santidade, é dia para ser observado, é dia para ser guardado. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo será para vossas gerações em todas as vossas habitações. Em todas as vossas habitações. Mas o inimigo, vencido pela Igreja da Santa Inquisição, ele disse, mas tudo isso é para Israel. Mas a mensagem é para Israel mesmo. Ouve, né? A mensagem do Shema. Ouve Israel, o Criador é um. Então, ele não falou, ouve Igreja da Santa Inquisição. Ele não falou, ouve Igreja grega. Não, ele falou, ouve Israel. Esta é a mensagem, que a mensagem é para Israel. E tudo que esse Deus fez, tudo que esse Deus deu a Israel. Então seja um Israel na terra. Isso quer dizer, seja um servo do Criador na terra. Seja um servo do Criador na terra. Esta é a mensagem. Aceita aquilo que foi dado a Israel. E se queres aprenderes mais, aprenda com os judeus. Isso é uma orientação do irmão Nilson. Queres aprender mais sobre festa santa? Aprenda com os judeus, porque foi dado a eles. E nós estamos aqui porque tivemos esse chamado, este milagre de Deus que aconteceu na nossa vida, essa transformação. Quem que faria em nós essa transformação? Nós implantados lá numa igreja da Santa Inquisição, mas tivemos esse chamado em nossa vida. Esse chamado que muitas vezes não é do homem, mas é o chamado de Deus. Porque a palavra diz, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo. E Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, o Senhor Yahushua não é a segunda pessoa. Porque o Espírito não é pessoa. Então acabou a reunião. Acabou a reunião no começo da reunião. Você entendeu? Por que você não aceita o Senhor Yahushua como a segunda pessoa? Porque o Espírito não é pessoa. Acabou a reunião. Acabou a reunião e caiu as máscaras.
O Espírito não é pessoa. Por isso o Senhor Yahushua não é segunda pessoa, mas também é outro estudo. Vamos estar lendo aqui Malaquias 4:4 para nós entender. Aqui manda nós lembrar da lei de Moisés, que foi dado a Moisés. E depois fala que ele enviará o profeta Elias nos últimos dias. E esse profeta reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos estar lendo aqui para nós entender a palavra. Se hoje é um dia de reconciliação, nós temos que ler algo sobre reconciliação, algo sobre aquilo que foi dado a Moisés. E aqui nos orienta para nós lembrar desta lei. Malaquias 4, os últimos versículos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Isso é um mandamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe. Aqui é o próprio Criador falando, ó. Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, o estatuto e juízos. Vamos para o versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. É o dia do juízo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque para as pessoas de hoje. Estão ouvindo? É assim que está escrito. Que no juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para as pessoas de hoje. É assim que está escrito. Então, por isso que nosso Deus nos orienta, porque Ele quer nos salvar. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estão ouvindo? Então vocês veem que há algo que coloca um contra o outro. Então agora vamos estar lendo Mateus 10:34. Nós vamos estar lendo onde o Senhor Yahushua fala que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Ele veio colocar um contra o outro. Como? Na fé. Quem que não queria aqui agradar o pai, agradar a mãe, né? Mas a fé deles não é a fé verdadeira. Como agradar? Isso não é espada? Isso é espada. Mateus 10:34, eu falei, vamos ler até o 39. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai. Estão ouvindo? É muito triste, mas é a realidade. Para buscar a verdade, muitas vezes temos que deixar aqueles que nós mais amamos para trás. Vamos dar sequência. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Estão ouvindo? Então esta é a palavra de Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma o seu madeiro e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Entenda esta palavra, porque aqui diz: quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Este é o evangelho dos últimos dias. Este é o evangelho que o povo não quer aceitar nos últimos dias.
aquele que perder a sua vida por causa de mim, diz o Senhor Yahushua. Achalá. Vai ser odiado, vai ser tratado com desprezo, mas ele foi desprezado por todos. E nós? Se ele foi desprezado por todos, e nós? Nós, pela fé, vamos caminhando. Nós somos um milagre na terra nesses últimos dias. De crer, de acreditar, de buscar, de consertar, de querer estar com Ele, de trazer o teu nome de Israel. Nós somos um milagre na terra. Agora vamos falar em oferta de novo. Mateus 5, 23 e 24. Que antes de trazer a oferta ao Senhor, consertar com o seu irmão, consertar com o seu semelhante. Vamos ver se isso está escrito mesmo, se não é o irmão Nilson que está inventando mais uma. Não, o irmão Nilson tem que falar e mostrar a palavra de Deus para todos, amigos, irmãos, inimigos, ouvintes, todos que ouvir esta palavra têm que crer e buscar para ver se é verdadeira, porque há muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos que fazem esse trabalho interessado em salário, em dinheiro e em propinas, mas nós temos que trazer a verdade, porque esta é a missão que nos foi dada para esses últimos dias. Portanto, se trouxeres a sua oferta no altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Então está escrito. Entendeu? Então esta é a palavra de Deus. Não adianta ser mal com as pessoas e querer fazer a obra de Deus. Não. Então o que nós aprendemos hoje nesse dia de festa santa, nesse dia do perdão? É que nós temos que reconciliar com as pessoas. É difícil, mas não é impossível, porque nós temos que fazer a nossa parte, porque nós conhecemos Deus, nós trazemos o teu nome de Israel. Estão entendendo? Então tem que partir de nós, a reconciliação tem que partir de nós, o perdão tem que partir de nós. Ah, mas por que, irmão Deus? Porque nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus. Eles não conhecem. Estão vendo? Eles servem o ídolo da Santa Inquisição. Ah, mas eles deixaram a imagem. Mas e o nome da imagem? Eles não conhecem Deus. Eles conhecem o Evangelho da Santa Inquisição, o Deus da Santa Inquisição, que enganou o povo. Mas, volto a falar, mas nós conhecemos Deus. Nós somos o milagre dos últimos dias. Então, nós temos o quê? Que orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Agradecendo. Porque Ele nos tirou da igreja da Santa Inquisição e nos trouxe aqui para celebrar as tuas festas santas. No nome do eterno Adonai, Criador do Universo, Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.